Oi, amados, bom dia, tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira, hoje, quinta-feira, 12 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Queridos, bom dia, tudo bom? Vanessa, Bruna, Pedra, Joema, bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Obrigada por me aguardarem. Que bom, deu tudo certo e consegui entrar na live. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma quinta-feira de alegria, de amor, de paz, de notícias boas. Que seja uma quinta-feira. É sempre importante, todos os dias vamos lembrar disso. Que seja uma quinta-feira onde intencionalmente a gente busca mais ao nosso Senhor Jesus, a gente ora mais, a gente louva ao nosso Deus, dá graças em tudo, assim como está escrito. Queridos, hoje nós vamos ver alguns versículos que a gente encontra lá em Marcos 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. E Deus sempre nos chamando para um relacionamento sincero com Ele, de coração com Ele. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Erlon, Rita, Paulinha. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Agradecer, Pai, porque o Senhor nos ensina a olharmos sempre para frente, Pai. Sempre para o que está adiante de nós. Obrigada, Pai, por cuidar de nós, nos curar, restaurar, ensinar. Muito obrigada, Pai, porque cada dia sabemos que é um presente do Senhor. Perdoe-nos pelas vezes que nós ficamos reclamando sobre alguma coisa, Pai. Sabemos que isso não vem do Senhor e queremos a cada dia, Pai, transformar para gratidão tudo que nos acontece, Pai. Que a gente tenha essa percepção, que a gente tenha a capacidade, Pai, a habilidade nós já sabemos que nós temos, que o Senhor já nos deu e que os nossos olhos sejam abertos, Pai, quando a gente entrar num ciclo de reclamação, para que a gente corte isso e passe a agradecer. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós agradecemos também porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da adversidade. O Senhor é aquele que nos segura com a sua destra vitoriosa. Agradecemos porque o Senhor nos fortalece a cada dia. Obrigada, Pai, por abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares. E ajude-nos, Pai, assim como em vários momentos na sua palavra está escrito, a termos um relacionamento sincero, verdadeiro, profundo com o Senhor, Pai. Que a gente não fique no superficial ou distorcendo as coisas, mas para que a gente viva intensamente a sua palavra, a sua verdade a cada dia. Obrigada, Pai, por nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Nós agradecemos por esse dia com todo o nosso coração. Te amamos, te louvamos e te bendizemos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia 12 de junho de 2025. E, queridos, vamos ver então essa passagem que eu comentei com vocês, que a gente encontra lá em Marcos 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ver o que é que nosso Senhor Jesus nos ensina aqui, que cada A de Jesus é um grande aprendizado para todos nós. Vamos ver o que ele vai nos ensinar hoje. Mais uma vez, Marcos 7, do versículo 1 até o versículo 8. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente,
apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Meu Deus, Jesus é aquele tabefe com classe, estilo Jesus Cristo, né, amados? Que coloca tudo no lugar, na hora, no momento. Jesus não deixa nada para depois. E nós temos muito que aprender, muito com Jesus, né, queridos? Que a gente vê que o poder... Primeiro, né, Jesus resolvia tudo na hora. Já falei isso aqui algumas vezes na live. Todas as vezes que a gente vê alguém confrontando o Senhor Jesus, todas as vezes que a gente vê alguém duvidando dele, todas as vezes que a gente vê alguém falando alguma coisa para ele, ele não fica deixando para depois. Ah, não, depois eu resolvo, depois eu falo. Não, na hora ele já vem e já fala o que precisa ser dito na hora, da maneira que ele lança aquela palavra cortante que penetra na pessoa, a pessoa até se arrepende, né? Se pergunta por que eu estou dizendo essas coisas. Mas Jesus é assim, amados, e nós devemos também ser assim, nos posicionarmos. E você não vai ver em nenhum momento na Bíblia, ver assim, Jesus ficou arrasado porque aquelas pessoas falaram isso para ele. Jesus depois se reuniu com Pedro, João e Tiago e ficou ali falando mal daquelas pessoas. Não, amados, Jesus ia ali, resolvia o que tinha que resolver ali na hora, no estilo Jesus Cristo, e seguia. E essa passagem, amados, é tão profunda, tão importante, amados, porque existe uma diferença gigante entre a gente ter uma vida onde a gente se dedica à nossa espiritualidade, onde a gente realmente quer um relacionamento honesto, verdadeiro com Deus, onde a gente busca Deus com todo o nosso coração, e uma vida cheia de regras impostas pelos homens, que muitas vezes essas pessoas distorcem a Bíblia, a palavra de Deus, e aí impõem regras, às vezes, cruéis. As pessoas não conseguem suportar, as pessoas não conseguem viver aquilo ali que eles estão dizendo que Deus quer que a pessoa viva daquele jeito. E as pessoas acabam vivendo ali naquele caixote, presas, infelizes, amarguradas, azedas. Meu Deus, elas sufocam quem elas são por regras impostas pelos homens, exatamente assim como Jesus está dizendo. Mas veja o que Jesus diz aqui da importância da gente buscar a Deus com o coração. É assim, inclusive, que nós vamos encontrar a Deus. É obedecendo a palavra de Deus. É tendo um relacionamento honesto, verdadeiro, puro, simples. É onde a gente realmente, amados, vai desarmado, com todo o coração. Fala, Senhor Jesus, eu quero conhecer o Senhor, de andar com o Senhor, não apenas de ouvir falar. Revele-se a mim. Vai com esse coração, amados, quebrantado, honesto, verdadeiro. Tem gente que não busca Deus todos os dias. Tem gente que não ora todos os dias. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem gente que não vai procurar a verdade nas Escrituras. Ela simplesmente ouve aquilo ali, ela acredita naquilo ali e ela tenta ao máximo se encaixar naquilo ali que estão ensinando, e é uma coisa que ela se anula. Chega um momento que aquela pessoa já nem sabe mais quem ela é, porque afinal de contas aquilo ela tenta se encaixar naquele padrão que parece inatingível, inalcançável, impossível de chegar ali, e ela tenta, o resultado disso é um vazio existencial, é uma tristeza,
é uma inadequação, é frustrante. A pessoa fica ali tentando, até ela vai se sufocando, se anulando, até ela não saber mais quem ela é. E, amados, coisa boa é quando a gente firma a nossa identidade em Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus, amados? Mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente entende que Deus é por nós. Quem será contra nós? Que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Mas você também precisa rever as suas crenças, quem você acha que Deus é realmente, verdadeiramente. Deixa sair isso na sua conversa com Deus. Fala, Deus, até esse momento eu ouvia tantas coisas a seu respeito e não te buscava com o meu coração, não te buscava no secreto, mas eu ouvia tantas coisas a seu respeito, tantas, que o que eu acho hoje do Senhor, eu não consigo achar que o Senhor é bom, que o Senhor é bom o tempo todo. Eu não consigo ter esse relacionamento com o Senhor, porque eu acho que o Senhor está sempre esperando o meu passo em falso para me castigar, para me punir, tá ali com cacetete esperando um passo em falso para esfregar alguma coisa na minha cara, para me dar uma grande lição. Amados, tenha esse relacionamento, diga isso para Deus, para que Ele se revele a você como Ele realmente é. Deus é bom, amados, Deus é bom o tempo todo. Deus é Pai, um Pai amoroso. Todas as coisas boas, toda boa dádiva vem do Senhor. A Bíblia também nos ensina, amados, lá em Jeremias, que Deus tem planos bons para a nossa vida. Planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar esperança e um futuro, e não são planos de causar danos. Está escrito, amados. E muitas vezes as pessoas vivem dano em cima de dano, uma vida bem longe dos planos bons que Deus tem para ela, e ela acha que Deus quer que ela fique passando por aquilo ali. E ela gosta de contar isso para as outras pessoas, e ela gosta de se fazer de vítima completa e absoluta, e ela gosta de culpar Deus para tudo, ela gosta de se falar, é luta em cima de luta, é tristeza em cima de tristeza, quando eu acho que agora está tudo bem, aí vem outra coisa, aí Deus realmente não me dá sossego, e Deus lança isso, Deus é que está enviando isso, Deus que sei lá o que, Deus isso, Deus aquilo. Amados, toda boa dádiva vem do Senhor. Tudo que é bom vem do nosso Deus. Agora, Deus é tão bom, tão misericordioso, amados, que muitas vezes nós é que estamos atraindo isso para a nossa vida e a gente terceiriza. Né? A gente diz que foi Deus. Desde que o mundo é mundo. A gente já vê aqui na história de Adão e Eva quando foram enganados pela serpente. Terceirizando a Deus. Culpando a Deus. Culpando ao Senhor em tudo. Mas a gente precisa parar e pensar, será que realmente é culpa de tudo isso? Todo esse pacote que está acontecendo na minha vida, que aconteceu, que vem acontecendo, será que realmente eu devo colocar isso na conta de Deus? Ou será que a gente precisa assumir a responsabilidade, amados? Como é diferente, tudo fica diferente na nossa vida quando a gente para de culpar as outras pessoas, culpar a Deus, tentar encontrar o culpado. E quando a gente para e olha para dentro e fala, Senhor, eu assumo a minha responsabilidade, de alguma forma eu atraí isso para minha vida, de alguma forma isso veio para minha vida, agora não tem como mudar, porque também, amados, muitas pessoas ficam com a vida completamente paralisada, não sai daquilo ali, anos, entra anos, sai ano, entra anos, 5, 10 anos que a pessoa está ali rolando ali naquilo ali, ela só pensa no passado dela, não, porque se aquela pessoa não tivesse dito, se eu não tivesse feito aquilo, se tal situação não tivesse acontecido. Então, como que a gente vai ter um relacionamento honesto, verdadeiro com Deus, amado? Sendo que o convite de Deus é para que a gente esqueça o passado, esqueça o que se foi, não ficar olhando nem vivendo para o passado, mas sim olhar para frente, olhar para aquilo que está diante de nós. Mas muitas vezes queremos ficar rolando no passado, remoendo aquilo ali. Amados, toda vez que a gente sufoca alguma coisa, aquilo ali volta em algum momento e volta muito mais forte, quase que sem controle. Então não fica ali tentando oprimir, sufocar, mas deixa vir, deixa os sentimentos virem à tona, deixa os seus pensamentos virem à tona, deixa vir para a superfície do seu momento de oração. Permita-se sentir isso tudo e entregue nas mãos do Senhor, peça ajuda a Deus e fale, Senhor,
Realmente, verdadeiramente, eu quero viver daqui para frente. Não há nada que eu possa fazer para voltar lá e corrigir e falar de novo diferente, ou não agir por impulso, ou realmente ter aquela cena de uma outra forma. Não há nada que eu possa fazer. Já aconteceu, já tá lá, já aconteceu. Agora sim, daqui para frente, tudo pode e vai ser completamente diferente. Daqui para frente, nós temos uma escolha, uma decisão. Todos os dias, de assim como Jesus está dizendo, de honrar e louvar a Deus com o coração, ou ficar vivendo regras de homens, regras que parecem impossíveis e são de serem alcançadas. E a gente vai se perdendo, vai deixando de ser quem somos, deixa de rir, a alegria some da nossa vida, a alegria some dos nossos olhos, a alegria some. E a gente sabe que a alegria é um princípio fundamental de Deus, mas gera tanta frustração, mas a gente lê uma palavra como essa, que Jesus vem e quebra tudo isso e nos diz da importância de louvarmos e buscarmos a Deus com o nosso coração. E o nosso Deus se revela a gente. E a gente precisa todos os dias, amados, se quisermos, buscarmos a Deus com o nosso coração e ver a bondade, o favor dEle, as bênçãos dEle, o cuidado dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle em absolutamente tudo. Inclusive nas coisas que acontecem que a gente acha que não tem mais solução. Mas Deus também nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Eu vou ler até aqui mais uma vez o que Jesus disse, a partir do versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Aí Jesus diz também: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Amados, quanto ódio, quanta raiva a gente vê a cada dia, né, amados? Em cima de outras pessoas que pensam diferente da gente, amados. E as pessoas estão ali dizendo que ela está errada, cheio de ódio, cheio de raiva para cima daquela pessoa. Completamente diferente do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a amarmos o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, quando a gente tem ódio e fica ali cheio de ódio, de raiva em cima de alguém, sempre ofendendo alguém, sempre ofendendo um grupo de pessoas, sempre ofendendo porque a pessoa pensa diferente, porque o estilo de vida da pessoa é diferente, e as pessoas estão lá espalhando ódio, espalhando raiva. Isso está completamente fora, isso cabe exatamente aqui onde Jesus está dizendo: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, ame ao próximo. Jesus, veja, amados, que quando Jesus diz ame ao próximo como você ama você mesmo, né? Como nós os amamos, assim também devemos amar ao próximo. Também Jesus nos ensinando aqui que nós precisamos subir a nossa régua de amor próprio, subir a nossa regra de amor para que a gente consiga entregar mais amor. Agora veja que Jesus aqui está nos ensinando a amar o próximo como a nós mesmos, mas Jesus não está dizendo aqui: ame aquele que pensa igual a você. Ame aquele que tem as mesmas opiniões que você. Ame aquele que tem as mesmas ideias que você. Ame aquele que só concorda com aquilo que você concorda. Ame aquele que só faz parte daquele determinado grupo de pessoas e pensamentos. Ame aquele... Jesus não põe essa regra, amados. Jesus não põe essa regra. Jesus é claro na palavra dele. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Próximo é o próximo, não é quem pensa igual.
E essa nossa habilidade de amar, amar, amar. Porque Deus é amor e Ele habita em nós. Então, todas as vezes que nós estamos andando no ódio, espalhando esse ódio por aí, amados, na internet, quantas vezes a gente vê agora, amados? A pessoa tá ali com um vídeo ali, alguma coisa, e aquela onda de ódio em cima daquela pessoa. Você vai levar o quê? Na verdade, aquela pessoa que tá ali com aquele ódio, ela só tá jogando pra fora aquilo que ela tem, aquilo que ela é. Não tem nada a ver com aquela pessoa do vídeo, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com outra pessoa, mas sim ela. Ela tem aquilo, ela carrega aquilo ali, ela carrega aquele poço de ódio, aquele caminhão, aquela caçamba cheia de ódio, raiva, amargura, azedume. E ela precisa de uma razão para descontar aquilo ali, para esclarecer a vida dela tão frustrada, infeliz. Então ela quer encontrar um motivo para diminuir o outro. Talvez assim, quem sabe, na cabeça dela, ela vai sentir melhor. Mas na verdade, amados, isso são sementes plantadas. E toda semente plantada volta multiplicado. Então hoje é o dia para plantarmos sementes de amor, de compaixão, de bondade, misericórdia. O outro não é obrigado a pensar como eu penso. Precisa existir respeito. Sim, claro, respeito a opinião da outra pessoa, a pessoa respeita a minha opinião. Agora, ser obrigada a pensar igual, isso realmente ninguém é, né, queridos? E nem por isso a gente vai ter ódio daquela pessoa, porque o pensamento dela, o estilo de vida dela é diferente das coisas que eu acredito. E voltando aqui para o nosso relacionamento com Deus, amados, veja que quantas vezes estamos louvando Deus com os lábios, mas o coração está longe, assim como ele diz. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagina Deus falando isso pra gente. Que estamos lá louvando com os lábios, às vezes em altas performances. Mas não passa do lábio. O coração está bem longe de Deus. Está ali louvando em alta performance, mas pensando em qualquer outra coisa. Menos em realmente em louvar a Deus. Em vão me adoram, ou seja, para nada. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Então fica esse grande aprendizado para a gente hoje, né, queridos? O que Deus realmente espera de nós? É um coração quebrantado, assim como a Bíblia nos diz. Deus não resiste ao coração quebrantado. Ele não resiste, amados. Então vá com seu coração quebrantado, louvando a Deus assim como Ele espera que Ele seja louvado, com o coração perto dEle, Deus que é o nosso coração, a nossa verdade, a nossa sinceridade, a nossa transparência no nosso relacionamento com Ele, que Ele possa cada dia nos transformar de dentro para fora e, consequentemente, os nossos relacionamentos também vão sendo transformados, amados. E assim nós vamos aprendendo dia após dia a sermos como Jesus. Jesus espera que a gente seja, e não regras impostas pelos homens, não tradições dos homens, assim como Jesus. Depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha nessa palavra que Jesus nos ensinou, nos abençoou tanto nesse dia, que a gente encontra lá em Marcos 7, do versículo 1 até o versículo 8, e você também pode encontrar essa palavra em Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 20, tá? Então, ou Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 20, ou aqui como nós vimos hoje, Marcos 7, do 1 até o 8. Tire um tempinho para ler, para refletir nessa passagem, veja o que o próprio Deus vai revelar a você, peça para Ele te mostrar o Espírito por detrás das letras, peça para Ele revelar a você aquilo que é revelar, lembrando que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela vai falar com você, vai penetrar no seu coração, ela vai falar com você da maneira que você precisa que ela seja dita. Queridos, amados, preciosos, será a nossa palavra do dia. Que Deus nos abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Obrigada por ter me esperado, queridos amados, hoje no início da live. Deu certo, consegui entrar e conseguimos fazer a nossa live toda. Obrigada a vocês que acompanharam agora aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor
te sigam sempre incansavelmente, estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, sexta-feira, amados, aqui no Jesus Nosso de cada dia. Um beijo no coração de todos vocês. Anne, Joelma, amém, é isso mesmo, Joelma, Deus é amor. Mauro, amém, querido, em nome de Jesus. Angélica, amém, amém, minha querida, Deus seja louvado. Amém. Obrigada, Joelma, querida, Deus te abençoe, viu? Grazi, Fátima, Manu, Juju, tudo bom, minha amiga? Cariolana, Priscilinha, Diogo, sem esse Insta, Caroline, Laureano, Antônio, Robson, Paulo, Narcinha, Maristela, Tatiane, Oliveira, Jussara, Ironi, André, Jaci, Fê, tudo bem, amiga? Que bom você aqui com a gente. Rodrigo, Gabriel, Érica, Thaís, François, tudo bom, amigo? Quanto tempo? Rita, Erlon, Paulinha, Pedra, Bruna. Um beijo, queridos, para todos vocês e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus.